Estamos de volta com o último bloco do Metrópole Debate para defender os seus interesses na área previdenciária. Uma pergunta que vem do senhor Marcos Lima, do Antônio Bezerra, em Fortaleza. Ele conta a seguinte história, professor Paulo Bacelar. Meu avô passou o aposento para minha irmã. Na época, ela tinha 6 anos de idade. O advogado que cuidava do caso sumiu com toda a documentação, inclusive a assinatura que comprova que ele havia passado o benefício para ela. Hoje, minha irmã tem 22 anos. Ainda podemos ir atrás dos benefícios? Ainda guardo o protocolo da época. Olha, não. Essa neta dele, que teve direito ao benefício, é chamada de designada. Na lei anterior, você poderia designar uma pessoa por escrito que queria que aquela pessoa ficasse com a sua pensão. Era chamada menor designado. Mas era designado também até os 21 anos de idade. Como é hoje, os filhos, de qualquer condição, vai ter direito ao benefício da pensão por morte até os 21 anos de idade. E o menor designado também até os 21 anos de idade. Então, mesmo que ela fosse designada, que não tem mais, mas ela teve direito no passado, mesmo ela, quando chegou aos 21 anos de idade, ela passa a não ter mais direito, porque tanto o designado quanto os filhos só recebem até os 21 anos. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, não teria nenhum direito retroativo a algum benefício da Previdência Social? Ela recebeu até os 22, não foi? Nesse caso, ela diz que recebeu, né? Então, se ela receber, não teria mais o que receber, né? Porque se ela não tivesse recebido ainda, ela poderia pleitear as verbas anteriores. Mas se ela recebeu até os 21, ela teria cessado. Se ela continuou recebendo até os 22, aí o INSS vai cobrar esse ano a mais que ela recebeu. Estamos no Metrópole Debate para falar sobre os seus interesses da Previdência Social. O André Filho, do Jockey Clube, quem se aposentou com 70% devido à idade ou tempo de contribuição, se continuar trabalhando no futuro, poderá requisitar a aposentadoria integral, professor Paulo Bacelar? Não, hoje, pela legislação atual, não é possível, a pedido da revisão, transformar a aposentadoria proporcional em aposentadoria integral. Hoje não é permitido isso. Quanto tempo é preciso contribuir sobre um determinado valor para receber essa mesma quantia na aposentadoria? Pergunta do telespectador Isaías Maciel, de Maracanaú. Pelo menos 80% das contribuições serem altas, né? E 20% serão descartadas pela média das contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Então 80% serão considerados. Eu entendo que 80% dos salários você tem que contribuir com um valor maior para poder ter direito a um benefício maior. O telespectador Araújo, do município de Maracanaú, ele é divorciado da primeira mulher e junto da segunda há 21 anos, tem 57 anos de idade, 15 anos de contribuição. Em caso de morte dele, como fazer para a esposa receber a aposentadoria do INSS? Olha, a ex-esposa, ela tem direito à pensão por morte do marido se ela estiver recebendo uma pensão alimentícia na data do óbito, ou qualquer prova de que ela dependia economicamente dele. Por exemplo, ele pagava para ela o aluguel da casa, pagava a conta de água, de luz. Isso comprovadamente, ela, dependendo dele financeiramente, ela terá direito à pensão por morte, que irá dividir com a sua companheira, se a companheira comprovar a união estável. As duas irão receber. E somente o fato dela receber pensão alimentícia já prova essa dependência econômica e ela também teria direito. Dona Martinha, de Maracanaú, desde 2004 que ela deseja se aposentar, mas não consegue, pois o pedido é negado. Ela tem 44 anos de idade, contribui há cerca de 6 anos. O que ela deve fazer? Ela gostaria de receber um amparo social, algum benefício para ajudá-la. Olha, pelo tempo, pela idade, ela não teria direito à aposentadoria agora. Pode ser que ela esteja aí com um problema de saúde, que esteja querendo uma aposentadoria por invalidez. Isso aí somente a perícia médica irá analisar. Você pode pedir um auxílio-doença pelo telefone 135, que o INSS irá analisar o seu problema. O senhor Raimundo Evanildo, de Maracanaú, é aposentado por invalidez porque tem câncer. Ele pergunta se morrer o dinheiro dele passa a ser da esposa, pois ela não tem renda fixa e depende do benefício dele. O que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, ela vai entrar naturalmente com um pedido de pensão por morte após o falecimento dele, sem problema nenhum. Se eles são casados, ela tem a certidão de casamento. Ele trabalhando, ele contribuindo para a Previdência, ele sendo segurado do INSS, segurado da Previdência Social, ao falecer, ela dá entrada na pensão por morte.
Pergunta do telespectador Pedro Correia, da cidade de Maracanaú. Obrigado, Maracanaú, professor Paulo Bacelar, em peso aqui no Metrópole Debate, acompanhando as nossas discussões sobre benefícios previdenciários. Qual a diferença entre a aposentadoria integral e a aposentadoria proporcional? Pergunta do Pedro Correia. E Maracanaú, lembrar que eles são bem atendidos aí na nova agência que foi inaugurada ano passado, né, recentemente. Uma agência grande, ampla. E aí um abraço para todos os servidores do INSS lá de Maracanaú. Olha, a aposentadoria proporcional, ela leva em conta não só 35 anos de contribuição como tem direito o homem, e 30 anos como direito a mulher. É uma aposentadoria que foi extinta em 98, através de uma emenda constitucional número 20, de 98, mas que até hoje dá direito para algumas pessoas. Então não é todas as pessoas que têm direito a aposentar. Em vez da mulher se aposentar com 30, se aposentar com 28, com 27 anos. Em vez de um homem se aposentar com 35, se aposentar com 33, 32 anos. Vai depender de quanto ele tinha na data da emenda constitucional número 20. Quantos anos ele tinha em 1998, para saber qual o período que ele vai contribuir para ter direito à aposentadoria proporcional. O telespectador Haroldo Azevedo, de Fortaleza, ele faz a seguinte pergunta. A aposentadoria especial é concedida para quem? Quais são as regras? Tem que trabalhar 25 anos completos em uma única empresa ou pode variar entre diferentes empresas? A aposentadoria especial, apesar de ser mais conhecida se aposentar com 25 anos, a aposentadoria pode ser feita aos 15 anos, aos 20 anos ou aos 25 anos. Existem 3 classes para a aposentadoria especial. É uma aposentadoria que não tem direito, não desconta, por exemplo, o fator previdenciário, não incide o fator previdenciário nessa aposentadoria. E o mais comum é aos 25 anos. Agora, para ter direito a essa aposentadoria especial, você não precisa estar numa empresa só, mas você precisa estar nesses 25 anos todo com exposição a um agente químico, físico ou biológico. E antes até 95, você se aposentava com 25 anos somente pela atividade. Por exemplo, um motorista de ônibus. Só por ser motorista de ônibus, dava direito a aposentar com 25 anos. Um vigilante, só por ser vigilante, dava direito a aposentar com 25 anos. A partir de 95, não tem mais a atividade para preponderante. Você tem que ter a exposição. Então, você pode ser vigilante, não vai se aposentar com os 25 anos, a não ser que você tenha uma exposição a um agente químico, físico ou biológico. No caso do motorista, por exemplo, o ruído, a fumaça, é uma exposição que vai ser determinada através do PPP, que é um documento que a empresa vai informar para ele poder pedir aposentadoria no INSS. Dona Sandra Aquino, da cidade de Eusébio, é trabalhadora doméstica e pergunta ao professor Paulo Bacelar quando serão implantados os nossos direitos que dependem dessa regulamentação da Câmara Federal. Olha, estamos aguardando, né? A Câmara dos Deputados está ainda tramitando, né? As ações estão emendando, cada deputado faz suas emendas, os senadores também, para decidir sobre o FGTS, se vai ser 40% ou se vai ser 10%, se o INSS vai continuar sendo 8% para empregado e 12% para empregadora. Então essas coisas ainda não foram regulamentadas e nós também estamos aguardando. Mas é bom dizer, professor Paulo Bacelar, que hoje já estão assegurados aí benefícios como a jornada de 44 horas de trabalho por semana e também um direito que é sagrado para você, trabalhador, trabalhadora doméstica, o direito à carteira assinada. Carteira assinada sempre já foi, né? Desde 72 que já existe aí o direito das empregadas domésticas. E cada um aí vai fazer a sua, já que está valendo já a jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, fazer o seu controle de ponto, né? E também o intervalo, como é que vai ser o intervalo? Você vai poder dar mais do que 1 hora de intervalo, como é um empregado normal de empresa? Você vai poder fazer aquela jornada de 12 por 36? Então, algumas coisas ainda estão sendo aguardadas. Nós estamos encerrando mais uma edição do Metrópole Debate. Foram mais de 30 perguntas encaminhadas pelos nossos telespectadores. E mais uma vez agradecer a você, telespectadora, por acreditar no trabalho desenvolvido pela TV Metrópole com o Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, uma vez o nosso muito obrigado. Obrigado, Luiz Renaud, e até o próximo programa. Um beijo para todos. Até a próxima edição.